Olá, boa tarde, meus amigos. Estamos aqui para mais um podcast da Fique Aqui Imóveis com o quadro Experiência do Cliente. Dessa vez estamos aqui com nosso amigo famoso Michael Jordan, o corretor campeão do mês de fevereiro, que trouxe aqui também, temos a honra de receber aqui o Abner, foi um dos clientes, né, que comprou com o Jordan. E hoje a gente trouxe o Abner aqui para contar um pouquinho de como é que foi essa experiência dele, como é que foi toda essa jornada, né, de quando encontrou o Jordan até a fase de fechamento, né, a gente quer conhecer um pouquinho aqui. Muito obrigado por estar aqui, Abner, Prazer ter imenso, que isso. comparecido aqui nesse podcast. Eu gostaria assim de conhecer um pouquinho também sua história, pedir para você falar um pouco aí sobre você, sobre sua caminhada. Claro. Primeiramente, prazer imenso estar fazendo parte aí do quadro de vocês, né? Bom, começando aqui falando um pouco do Abner em si, eu tenho 22 anos, eu trabalho com TI e se eu for falar aqui da minha experiência aí, né? O primeiro tópico aí, experiência do cliente, eu tenho que primeiro falar sobre o Jordan e também sobre a experiência em si. Muitas pessoas assim podem estar adquirindo um primeiro imóvel, podem estar tendo essa experiência, pode ter um certo receio, né? Mas é o que a gente estava conversando um pouco antes aqui, né? A vida a gente tem que abraçar as oportunidades, né? Eu penso Bacana. dessa maneira. Então, nesse processo, depois a gente conversando, eu vou falar um pouco de como foi, né? Que a gente acabou se conhecendo e como que foi todo o processo até chegar no final. Mas basicamente, eu digo que é o time, né? O time de Deus, assim, foi perfeito, assim, pra tudo acontecer. E ó, pessoal, o Abner, ele é novo, mas comprando um segundo imóvel, viu? Imóvel. Cara que Assim, tem visão, cara que que tá isso. aí no ramo do investimento, cuidando do futuro, né? É isso aí. 22 anos, com Aí. 2 imóveis no nome. Caramba. É isso aí. Vamos pra cima, né? Isso é bom. Tem que dar mais. E eu falar um pouquinho também aqui com o Jordan, né? Que é o corretor que foi a sensação aí no mês de fevereiro. Um cara que evoluiu Graças a muito, Deus. muito mesmo assim. Eu tô observando também, tenho visto isso. E fala um pouquinho aí de sua trajetória, Jordan. Conta aí como é que foi. Então, o que é que eu tenho a falar desse mês de fevereiro? Eu creio que tudo é consequência da diretoria, do ensinamento, né? Da gestão, que está sempre nos auxiliando, nos mostrando como deve ser feito, nos apontando o erro para que a gente possa melhorar, né? E com isso a gente vem crescendo a cada dia, graças a Deus, tendo sucesso, né? Tenho a agradecer primeiro a Deus pelo resultado, porque sem ele eu creio que nada disso teria acontecido, né? Por colocar pessoas que tá com o mesmo foco, o mesmo objetivo, né? De chegar ao sucesso. Então eu creio que tudo é consequência das pessoas com quem a gente está perto, de quem a gente anda. Então eu agradeço primeiramente a Deus e por ter colocado pessoas como o Jefferson, que é o nosso diretor, né? Nosso CEO, o Thor, que na verdade é o Tainan Lima, né? Mas o nome de guerra aí é o Thor. Só tá faltando um machado, né? Aqui é a caneta, é só pra Que é gente o Thor da chegar e caneta, assinando os contratos. né? Então eu creio que tudo é fruto aí do empenho e da dedicação. Não só de um, mas de um todo em geral, da equipe, né? Então, por isso, Que bacana. o sucesso tá vindo e creio que vai chegar mais ainda aonde a gente deseja. E não esquecendo de falar do nosso diretor também, o Emanuel, né? Que não pôde estar aqui agora no momento, mas que logo, logo estará junto com a gente também. E lembrando, pessoal, que Jordan tem 5, 6 meses no máximo, né, que entrou na profissão. É um cara que está super aberto a ouvir, né, a escutar também, a seguir e, consequentemente, vem os resultados, né? Acaba chegando também esse resultado. Enfim, mas eu vou voltar um pouquinho aqui para você, Abner. Tranquilo. Conta um pouquinho pra gente aí como é que foi essa sua jornada aí, cara. Como foi que você encontrou o Jordan? Como foi que isso Claro. aconteceu? Claro. Ótima pergunta. Assim, a gente tava trocando uma ideia aqui antes, né, de começar aqui, mas é o que a gente tava falando da questão
de como as coisas acontecem na nossa vida, né? Eu geralmente não uso muito Instagram. Por mais que você seja jovem assim e tal, tá ali imerso dentro da tecnologia, trabalho com tecnologia também, mas eu não tenho costume de, por exemplo, gastar muito tempo e tal. Mas o meu algoritmo eu só uso ali pra entretenimento mesmo. Sim. Porém, chegou um dia que eu tava mexendo assim e eu vi a publicidade do Connect João Dias. E aí eu olhei assim, eu falei, caramba, que bacana o projeto, né? E o meu outro imóvel, ele fica bem próximo ali. Até apresentei pro Jordan, comentei com o Thor. Fica ali próximo do Connect João Dias. Eu falei, caramba, pode ser uma boa oportunidade, né? E modéstia à parte assim, eu sempre gostei muito de arriscar, de ver oportunidade, sabe? Então eu não tenho medo do não. Assim como os corretores aí, sabe que na vida, assim, não é assim toda hora, né? E eu tenho plena consciência disso. Inclusive, nos meus primeiros, assim, no meu primeiro imóvel, eu tomei muito não, seja de corretor, seja também, sabe, do momento que eu tava vivendo. Então, eu comentei até isso anteriormente com o Jordan. Toda a experiência, assim, o Jordan foi super humilde comigo também, sabe? Eu expliquei meu momento, as dificuldades que eu passei no ano passado em relação profissional, né? Eu comentei alguns, né? Algumas vivências que eu tive ano passado também. Eu concluí minha graduação com muito esforço, sabe? Eu vim de um momento, assim, pessoal. Eu com a minha família, tava tudo, sabe, tudo caminhando, mas de uma hora para outra, a vida é o que a gente tava falando, é fase, né? A gente não pode desistir, claro. Sim. Tem que saber até quando desistir. Às vezes de uma ideia ruim, de um plano ruim, mas não prolongando muito. Então o Jordan me ajudou muito para primeiro ter essa confiança de expor o meu momento, que eu não me abro assim para expor minhas dificuldades e tal com todo mundo. E Sim, sim. conversando com o Jordan, né, com o Emanuel primeiramente, que foi quem eu entrei em contato e tal, eu senti muito o aspecto humano, que é o que fica, né? E aí eu expus meus pontos, expus ali algumas dificuldades que eu tava tendo. E assim, a equipe num todo aí, depois veio o Thor também, né? Conhecendo o Jefferson também, eu vi que é muito do grupo, do ambiente, né? Você estando cercado de pessoas que têm uma mentalidade positiva, sabe? Que apoia. Eu acho que tá aí que tá o grande diferencial, né? Então, falando assim sobre a experiência, eu diria isso. O Uma pergunta acolhimento. aí, você estava buscando imóvel no momento? Sendo bem sincero, eu não estava. Mas meu pai sempre. Aí eu já vou trazer ele pra conversa. Meu pai sempre, desde muito novo, ele sempre me instruiu. Abre investimento, sabe? Você é novo, só se for só uma hora vai acabar. Claro, tô com 22 anos, não sei o dia de amanhã. Mas meu pai sempre me instruiu a investir. Não Sim. gastar descontrolado. Tento, né? Mas a gente tem que também ter um momento de lazer. Então, quando eu vi a oportunidade, eu vim conhecer. E eu acho que muitas das vezes na nossa vida, pelo menos é meu ponto de vista, a gente vê uma oportunidade e a gente pensa, tem que dar certo. E foi justamente o que aconteceu comigo. Eu fui pra conhecer o Connect João Dias, conheci o Jordan, conheci o Emanuel, e acabou que não estava tão acessível dentro da minha condição. Eu falei, caramba, tá bom, não era, mas acabou que eu consegui conhecer a equipe, né, ver o projeto, e aí passou uns dias, né, o Jordan entrou em contato comigo. Abner, você me falou um pouco dos seus objetivos e tal. Surgiu aqui essa oportunidade no Sim Cidade Jardim. Aí a primeira impressão que eu tive agora, sendo até sincero, foi: eu acho que ele confundiu o contato, né? Acho que ele confundiu o contato. Sim Cidade Jardim. Não, acho que não vai dar, não. Mas eu falei, não, se o cara falou, ele deve ter algum plano aí, né? Eu não sei se eu vou ajudar algum cara aí. Ele falou, oportunidade, tanto, tanto, tanto. Falei, caramba, sério mesmo? É mesmo? E aí entra no que a gente falou do time, né? Às vezes a gente tem uma oportunidade e não vai porque fala, não é pra mim não faz. Às vezes a É, oportunidade bate na porta, a gente também não sabe como abrir e exato, chamar pra tomar um café, né? Acaba exato. expulsando. Então, assim, a gente tem que ter humildade, tem que ter, mas também a gente tem que ter a ousadia. Não só a ousadia de. A gente tem que errar também, né? E nesse caso, se eu fosse interpretar por erro e acerto, eu errei. Entre aspas, de ir pro erro do Connect One Dias. Mas acabou que deu certo, que eu conheci o Sim Cidade Jardim. Aí, enfim, o Jordan me apresentou o projeto, né? A gente conversou com o pessoal lá da casa. Parecia que tava desenhado pra que fosse pra mim. Tudo que aconteceu, negociação, a gente conversou.
Então, assim, é muito mágico mesmo, né? Quando a gente tá alinhado ao propósito de Deus, do divino, assim, né? Então, Tudo acontece no tempo, né, Abner? no tempo certo, E assim, cara. você vê que já fica também duas lições aqui, né, nesse esse curto período assim da conversa, e até para vocês corretores também que estão nos assistindo aqui, que é o seguinte, nem sempre o cliente comprador, ele está buscando imóvel, sabe? Sim. Você também que está do outro lado aí da tela também tem que ter Verdade. a mesma expertise, a mesma sabedoria do Jordan de conseguir também apresentar, não pensar só em vender, né? De conseguir fazer a venda, mas de entender a necessidade do seu cliente, de Identificar o entender de perfil, né? fato o que o cliente está buscando, que foi Exato. como o Abner que acabou despertando essa vontade nele de adquirir mais um imóvel e hoje estamos aqui contando essa experiência, né? Então, é isso. E a segunda lição é de tipo, tente ao máximo entender a necessidade do seu cliente. Não tente buscar somente um imóvel, sim a necessidade. No primeiro contato com o Abner, né, eu identifiquei o quê? Que ele, na verdade, ele não buscava para moradia, né? Ele estava ali, apesar de pouca idade, 22 anos, né, Abner? É, Ele buscava uma oportunidade de investir, né? Novamente, porque ele já tem um aluguel Olha isso. no nome, né? Na é, Bacana. disposição, que já, inclusive, já está rendendo um é. valor X para ele. Então, eu identifiquei, eu fiz, nossa, essa oportunidade se encaixa com o Uhum. perfil do Abner, Bacana. né? Então. Então, Abner, uma pergunta que eu quero te fazer, Fala. eu até costumo brincar com o toque, no mundo no ramo imobiliário, né? A gente costuma dizer que tem bastante águia, né? E eu creio que, como você já teve uma compra, um outro contato com outros corretores, qual o diferencial, né? O que é que você viu de diferente que fez com que você tivesse a confiança, né, de dar prosseguimento no processo da aquisição do seu imóvel comigo? Boa pergunta. Que ótima pergunta. Parabéns, primeiro. Que ótima pergunta. Mas é o ponto que eu realmente comentei. Vou trazer um pouco pro meu lado para depois responder com mais. Eu trabalho com TI, né? Então, querendo ou não, o que fica muito de lição? Eu conhecendo como que um cliente pensa, eu sei o que eu vou buscar. Então, por exemplo, eu trabalho com TI atualmente e a gente vende soluções, né? E todo mundo tem problema. Eu tive um problema, querendo ou não. Eu queria ter uma oportunidade de investir e não saber exatamente como, dentro do quesito imobiliário. E aí a- apareceu a oportunidade, claro, mas precisava de um direcionamento. E eu acho que o diferencial foi esse aspecto humano. O que eu noto, até eu agora falando como empresa, trabalhando. Muitas vezes o cara ele sabe fazer tal coisa. Eu ajudo muito cliente que tem dúvida e tal em relação a TI. Geralmente cara que tem anos de experiência mais que eu. Mas eu sou o especialista ali. Então eu Sim. tenho que ajudar o cara, né? Então não é a soberba. Você tem que saber o seu posicionamento, o que você estudou, o que você tem de conhecimento e tentar usar ele da melhor forma possível. É uma coisa que meu pai até me falou bastante dentro da minha trajetória dentro do TI. Se você tem um dom, é muito mais fácil, mas se você não tem, o trabalho é mais difícil. Então, você tem que saber como usar, né? Então, por exemplo, o Jordan tava na posição de corretor. Ele podia muito bem se conectar, sou corretor, não vou falar com o cara. Sabe, ele que tem que, sei lá, ele tem que fazer um curso, aprender, mas não. Ele teve a hombridade de falar, ó, Abner. Ele teve também a coragem, né? De falar, ó, eu acho que esse daqui não vai dar tão certo, entendeu? Mas me conta um pouco mais. Aí entra a pergunta consultiva, né? Mas me fala um pouco mais. Qual que é a sua mentalidade? O que você tem em mente, sabe? Porque aí, por exemplo, se fosse um outro corretor, ele podia pensar, esse cara só quer ter uma casa pra morar, vai falar que tem uma Vou casa, forçar nesse aqui até. sabe? Exato. Então, é você saber até que limite também, o seu limite, de até onde vai, e também entender, sabe? E não só o Jordão, o Emanuel também foi muito assim, ele Sim, soube direcionar corretamente. E muitas vezes eu já tive experiência de o cara menosprezar, que vocês, como ninguém, claro, não tive essa experiência com vocês, mas eu acho que vocês devem conhecer histórias e sim. tal, de clientes também, assim como eu tô falando que passaram por isso, né? Então o diferencial foi esse toque humano, e é o que eu também tento, e até fica de lição, aprendi muito com o Jordan. Se eu vou falar com um cara, vou entender qual que é o momento, o que ele precisa, sabe? Às vezes o cara tem um problema pessoal que tá afetando, então acho que o toque pessoal, tem todo o conhecimento técnico, mas o pessoal foi o que me
Eu costumo falar muito isso, né? Acho que Jordan também já entendeu, assim, de fato, que geralmente nós corretores, muitas pessoas acham que nós corretores estamos aqui para vender um imóvel, né? Mas o que é que de fato nós estamos fazendo hoje? Você tem a construtora ou o proprietário que tem o imóvel, o dono do imóvel, tem você que é o cliente comprador, né? Outro, e nós estamos no meio disso. Eu acho que o corretor ele tá para intermediar, para prestar uma consultoria, né? Não vender um imóvel, mas tentar apresentar o que de fato se encaixe dentro do perfil, dentro das necessidades que esse cliente está buscando. E Jordan fez isso muito bem e vem fazendo Sim. isso muito bem, né? A gente costuma falar muito bem Os ensinamentos. a gente costuma falar assim muito bem também sobre você não tentar robotizar o seu atendimento. A gente percebe muitos corretores aí também no mercado que tenta sempre robotizar as mesmas perguntas, as mesmas coisas, né? E você está tratando com pessoas. Na sua frente ali existe um ser humano, né? Existe um humano. Então, tentar humanizar esse atendimento. E como a gente consegue humanizar mais esse atendimento? É você o tempo inteiro focar em atender as necessidades do que esse cliente está buscando. Nós estávamos conversando essa semana até de, tipo assim, uma das coisas que os clientes reclamam muito no ramo da gente é que muitos corretores de imóvel não escutam. Sim. Muitos corretores não escutam. A pessoa fala assim, eu preciso disso, isso, isso. Minha ferida é essa. E o cara, ele quer porque quer apresentar outro. Entregar outra coisa. E isso atrapalha. O que você acha? Verdade. Muito bem. Verdade. Inclusive, muitos, por não ouvir, né? Eu creio que a gente tem 2 ouvidos que é justamente para a gente ouvir mais do que falar, né? Então, eu creio que o diferencial é ouvir e entender o cliente realmente, porque é o sonho dele, né? No caso, você tem que entender o sonho do seu cliente, né? Para que você possa direcionar da maneira correta. Porque, como eu disse, é o sonho dele, não o meu, né? Não o nosso. Então, eu costumo dizer também que a gente é vendedor de sonhos, cara. Sim. Porque o imóvel hoje é um sonho, né? Das pessoas. Produto mais alto da prateleira, Produto né? mais alto da prateleira. Né? Então é um sonho que muitas pessoas estão realizando e, tipo, eu me sinto feliz em poder ajudar as pessoas a realizar esse sonho, né? No caso, o Abner é o segundo sonho realizado, né? Sim, mas a Realizou o experiência... primeiro, está realizando o sim. segundo. E em nome de Jesus, Fé em Deus, cara. fé em Deus, Fé em Deus. vai ter muitos outros por aí, Abner. Amém. O corretor você já tem. Já tá aí. Cara de confiança. Uma parceria direta. É realmente isso. E até, eu falei até que fica de lição pra mim, né? Eu tenho 22 anos, então hoje eu assumo na minha empresa uma cadeira de gerente técnico. Então, qual que é a minha função? Vou até dar um exemplo. A gente teve aqui uma dificuldade com a Alexa, né? Sim. Falou, caramba, a Alexa reconheceu 2 pontos. Agora, imagina se a gente estivesse vendendo, aqui, trazendo para um contexto de negócio. Aí o cara fala, caramba, como que faço exatamente? Aí o Jordan teve toda a paciência, tem toda a paciência e fala, você tem que falar assim, assim, assim. O cara sabe como usar, sabe? Isso entra no ramo de Customer Experience, né? Como que o cliente vai usar e ter o melhor uso daquilo, né? Dentro até da nossa empresa, a gente tem uma área de Customer Experience. Então, imagina, sabe? A gente trouxe aqui um exemplo, mas imagina o quanto de área, assim, dentro do contexto, assim, que a gente já teve experiência e saiu frustrado e tal. Então, é muito bom esse contato humano, sabe? Muito bom. Então, eu trouxe lições até pro meu dia a dia que melhorou, sabe? Então, eu tento sempre estar muito aberto a ouvir também. É o que o Jordan falou. A gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Então, converso muito com pessoas que são melhores, tem mais experiência do que eu pra tentar melhorar sempre, porque a gente sempre vai ter um ponto ali, um déficit, né? Então... E essa conversa de hoje também tá quebrando mais um paradigma, né? Eu tenho certeza que vocês também já devem ter escutado assim, pessoas dizendo assim, o cara que compra um imóvel, ele vai comprar um imóvel hoje e só vai vir fazer negócio com você daqui a 10 anos, daqui a tanto tempo. Pessoal, tirem isso da cabeça. Parem de pensar desse jeito, entendeu? Estereótipo. Parem de pensar, porque isso não vai não. Ele, se não me falha a memória, o Abner pegou um apartamento novo, no Cidade Jardim, sua entrada foi de quanto? Foi 1.000? Foi parcelas, né? Foi 1.200, né? R$1.200. 1.200. Tá vendo? Aí às vezes o pessoal acha que não é possível, que não tem. Estamos com uma prova viva aqui de que com R$1.200 ele conseguiu comprar um apartamento novo no Cidade Jardim. Eu sem contar, pessoal, que a gente diz também isso, mas assim, o cliente, quando você faz um bom trabalho,
mesmo que esse cara não compre todos os anos imóvel com você, a gente diz isso no marketing, né, de que o cliente que ele está satisfeito, ele vai lhe indicar para 2 pessoas, 3 pessoas. Mas o cliente que não está satisfeito, que ele está insatisfeito, que ele não gostou do seu atendimento, ele vai falar mal de você para 20, 30 pessoas. Entendeu? Então façam sempre o seu melhor. Tirem isso da cabeça. Vocês corretores que estão assistindo aqui, tirem isso. Não funciona assim. Dê sempre o seu melhor, faça sempre o melhor, buscando fidelizar. Eu costumo dizer assim que muitos das pessoas que entraram na minha vida como clientes se tornaram amigos. Passaram a ser amigos. Eu tenho 13 anos de mercado. Esse ano aqui agora eu completo 14 anos de experiência. Eu tenho pessoas do meu primeiro ano, de quando eu iniciei na profissão, né, que estão aí até hoje se comunicam comigo. Eu estou aqui em São Paulo, me ligam, falam e presto serviço até hoje com eles. Que bacana. Uma coisa que eu percebi que esse pensamento empreendedor foi passado de pai para filho. É sim. Até porque sim. O pai do Abdo, inclusive, em conversas pessoalmente, estava lá me mostrando um apartamento à beira-mar, né? Olha já isso. Está pronto, né? Então, foi um pensamento passado de pai para filho, né? Sim. Então, isso é muito bacana. Uma referência. Muito bacana, uma referência. Né? Uma pessoa muito bacana, muito simpática. Né? Meu pai inclusive, Abdo, aproveitando, o que é que você tem a dizer para essas pessoas que estão em dúvida de adquirir o seu primeiro imóvel, né? Muito bem pontuado. O que é que você tem a dizer para essas pessoas? Claro. Até vou quebrar um paradigma aqui, né? Quem pode estar ouvindo pode estar achando. Mas ele tá com 2 imóveis, mas o pai dele também tem um que tá à beira-mar. O cara deve ter muito dinheiro. Mas não é bem assim, não. Sabe? É o que a gente tava falando, as parcelas de R$1.200. Então imagina uma pessoa que tem uma renda de 4 mil, sabe? Se você for gastar por mês, o cara que vai sempre embalado, que gasta e tal, já dá pra você pegar uma parcela. Assim. Verdade. E no momento que eu peguei o meu primeiro imóvel, não foi com a Fique Aqui, foi com uma outra corretagem, né? Corretora, na verdade. Corretor. E naquele momento em si, eu tava recebendo um salário mínimo, sabe? E tava ajudando em casa e tal, e foi um equilíbrio. Aí é que eu vou mais pôr os detalhes até pra pessoa que pode estar passando por isso. Eu entrei no programa da Minha Casa Minha Vida naquela ocasião, e eu tinha que ajudar em casa, tava fazendo faculdade, porque tava comentando com ele que eu tô tirando a minha carta agora. Sim. Teve muita coisa na minha vida que eu tive que adiar, então não foi fácil, foi sacrifício. São sacrifícios, foi isso sacrifício, mesmo. Eu não sou rico, né? Talvez daqui uns anos eu possa estar em um outro patamar, mas ainda não sou rico. E eu tenho que ter consciência disso. E é a organização, é o quanto que você quer também, né? E na minha ocasião foi isso. Eu comecei com Minha Casa Minha Vida, consegui um financiamento muito bom. E eu tenho muita proximidade com meu pai. Então, por exemplo, a gente negociou muita coisa, sabe? Aí eu não vou expor detalhes aqui, porque meu pai também vai ficar bravo comigo. Mas a gente negocia muita coisa. Até o apartamento da praia é uma coisa que vem de muito tempo. Financiamento dele mesmo, sabe? Então, assim, pra quem tem dúvida, na vida a gente sempre vai ter os momentos de dúvida mesmo. Não tem outro caminho. Eu parabenizo você também nisso, porque você viu a oportunidade, né? A gente fala muitas vezes assim, tipo, Deus me ajude, que Deus me abençoe, que Deus me ajude. Mas às vezes o homem lá de cima, ele tá ajudando, tá dando ali as ferramentas certas, mas o homem aqui de baixo também não tá conseguindo enxergar isso, né? Eu vejo muitas pessoas assim, com tudo para sair do aluguel, para comprar e não compra. Exato. Não consegue ter essa sacada que você teve mais de uma vez. Exato. Né? E não foi uma coisa... Aos 22 anos. Não foi uma coisa fora do normal, é matemática, né? Eu, como sou um cara de TI, é números o tempo todo. Então, por exemplo, eu sabia que se eu entrasse com financiamento, eu ia ter uma margem maior. Ia financiar boa parte do apartamento. E naquela ocasião foi isso mesmo. Sim. E aí eu troquei ideia com meu pai, a gente, né, negociou alguns pontos, ajudar em outra coisa. Pai, eu vou ajudar pagando isso daqui, vou fazer isso daqui, vamos se equilibrar. Então, assim, não foi uma coisa que teve que sair, nossa, eu passei fome, nada disso. É coisa que você se organizando direitinho, eu não sei, não é qualquer um, né, mas um cara que tem ali algo que tá começando, tem muito apoio a gente aqui, né, que dá pra fazer. Sacrifica uma viagem ali, exato, sacrifica um restaurante aqui, uma saidinha com um amigo aqui, uma pizza no final de semana. Tava conversando com o Jordão disso daí. São os passos. Eu faço isso até hoje. Aí muita gente, até tem um amigo meu que fala, você é mão de vaca, né?
Mas, cara, a gente gasta com tanta coisa que a gente não precisa e às vezes de graça você consegue ir num parque jogar um futebol que é de graça. Não tô falando que eu não gasto dinheiro, mas sabe? Mas que gasta bem, né? Gasta com as coisas certas, pensando no seu objetivo. Isso é temporário também, né? Daqui a pouco essas parcelas já reduz, vem um financiamento, fica melhor ainda, você volta, né? E com 2 imóveis seu próprio. Inclusive, a gente sempre comenta também, né, quando a gente tá na nossa sala de trabalho, sobre que hoje quem paga aluguel geralmente paga o financiamento de alguém. De alguém. Pra você ter ideia, no meu é assim. Exatamente. O aluguel que eu cobro, a metade do aluguel vai pro financiamento, a outra metade fica pra mim. Você tá pagando algo que é seu e ainda tá tendo um lucro, uma rentabilidade em cima daquilo. Exato. E eu vou fazer isso nesse novo apartamento já. Isso é bom. Entendeu? Isso é bom. Então, uma pessoa de visão. Visionário. Um rico novinho. Vou fazer uma pergunta também, Jordan. E você aí, como é que foi pra você de tipo, você levou ele no Connect, teve esse atendimento com ele, até você perceber, ter essa sacada de que lá não era o projeto ideal pra ele ali, não tava. Como foi isso pra você? Cara, na verdade, quando a gente tá diariamente trabalhando com isso, né? A gente vai começando a identificar algumas coisas. E começamos a identificar algumas padrão. Então, ele havia me falado, né? Que já tinha um financiamento, né? Uma renda X. Então, foi um raciocínio lógico, né? Um raciocínio lógico, porque a gente tem uma base de quanto o potencial de financiamento de cada pessoa. Que hoje, geralmente, é 30% da renda mensal. Pra não afetar, né? Então, eu fiz aqueles cálculos ali e vi que aquele imóvel não seria o ideal para ele no momento. Né? E também, como eu tinha identificado que ele não queria residir no local, eu fiz, ele quer investir. Então, aqui é o lugar perfeito. Um lugar onde a valorização está muito ótimo, até porque é uma área nobre, né? Todos nós sabemos ali que o Cidade Jardim é uma área nobre. É sim. Então, fiz. É isso que eu falei, desculpa até interromper. Por isso que eu falei. Quando ele falou Cidade Jardim, eu falei, esse cara... Eu pergunto isso, Abner, porque aqui dentro da nossa imobiliária, nós temos um portfólio assim de mais de 700 imóveis para venda. Então, para a pessoa também, assim, o corretor ter essa sacada, assim, de dentro ali, naquela região que você pegou ali, por exemplo, onde você foi, tem tem N opções ali. Então, até para o corretor também ter essa sacada de fazer assim, ou não, visitamos esse aqui, mas pelo que nós conversamos aqui, o que vai se encaixar melhor para ele é esse. É isso aí que eu tentei entender. Muitas das vezes também tem clientes que eles não são claros, né? Não são claros, não são objetivos. Diferente do Abner, ele foi claro, explicou a situação, explicou ali todos os detalhes necessários, que muitas vezes a gente até faz perguntas aos clientes para poder identificar o perfil, e o cliente acaba se negando, né? Com vergonha, às vezes, você acha? Vergonha pode ser simplesmente Ou desconfiança também, né? Eu deixo até uma mensagem aqui para os clientes, viu? Que para que a gente consiga fazer esse trabalho que o Jordan fez aqui com o Abner, nós precisamos também da ajuda de vocês. Que é quando a gente vai num médico ali, a gente vai no hospital, a gente tem que dizer o que dos sintomas, a gente vai conversar com um advogado, a gente tem que passar para ele a situação, com o nutricionista, com os outros profissionais, a mesma coisa com o corretor. A gente precisa também que o cliente também dê o feedback, consiga passar para a gente assim, tipo, eu preciso disso para que a gente possa entender a ferida, o que de fato esse cliente busca, a real necessidade dele e consiga ir indicando os projetos que de fato sejam no perfil, né? Se ele omitisse essas informações, eu não conseguiria direcionar ele para o lugar correto. Então, 60% foi pela clareza dele. Ele foi claro, objetivo, eu consegui identificar um projeto assertivo. Eu posso dizer que seria mais ou menos 50-50, viu? Foi 50-50 assim pelo cliente passar as informações certas e 50 pelo corretor também conseguir identificar de fato a real necessidade e ir passando, né? Assim. Porque é algo muito comum, Abner. Talvez assim, nós que estamos do lado de cá, te fica vendo assim outros corretores, né? Que eles só querem que o cliente compre aquele. Fala assim, eu tenho essa taça aqui, você só vai comprar esse aqui. Não é assim. Mas do jeito que tá aqui, é verdade. É verdade. Não é assim. E até um ponto que eu ia comentar do Jordan foi justamente... E até pra quem estiver assistindo.
Hoje, a gente tem internet. Não é que nem lá em 1970, Isso. que você tinha que ir. É um acesso limitado. É, um acesso limitado, que você podia correr golpe. O que eu fiz? Até uma dica pra... Tudo que eu vou fazer na minha vida, eu pesquiso antes, né? Então eu não cheguei, Certíssimo. eu vi na internet lá, falei, caramba, eu vou lá agora. Tô indo lá agora, vou ligar. Eu acho que se eu fizesse isso, o Jordan ia me atender e tal, com toda a humildade. Mas eu pesquisei. Será Sim. que eles têm Cresce? Né? Será que eu tô caindo É pra num que você se golpe? sinta seguro também, né? E eu não sinto vergonha de falar isso, porque é importante até pra eu conseguir me abrir. Claro, Se você com vai no certeza, médico, você com tem um certeza. problema. Hoje até a gente sendo homem, a gente tem muito tabu entre a gente, que lá no passado os homens não tinham a liberdade de falar com o médico e tal, tá com algum problema. Só que você tem que ter a confiança. A confiança pra você conseguir falar a sua dor. Porque imagina, por exemplo, a pessoa que vai... Eu faço terapia, justamente porque eu trabalho de casa e tal, isolamento, eu penso muito nisso também. Se eu não tiver a confiança no profissional que eu tô falando, eu não vou conseguir ser assertivo. Então eu não vou estar me ajudando. Verdade. Então é muito importante você não falar da sua vida com todo mundo. Eu tenho essa mentalidade. E eu trabalho com cibersegurança, né? Então eu sei que dados é o nosso bem mais valioso. Até tem uma frase que fala que dado vai valer que nem petróleo se já não tá valendo, sabe? Então é muito importante você pesquisar, você ver. Claro, isso que a gente tá fazendo aqui traz muita dessa ciência, né? Pra quem tá ouvindo. Então, Levando em isso. consideração também que você tem gente pagando pra escanear a íris das pessoas, né? Imagine. Abner, aproveitando esse seu ponto de visão, qual momento eu te passei essa confiança, cara? Pra que você dissesse, não, esse cara, eu vou realmente dar um ponto de confiança a ele. Ponto Vou de dar confiança. um ponto de confiança a ele. Qual momento você Boa. sentiu essa firmeza? É, né? boa. Quando eu fui lá no Connect João Dias, primeiro eu vi o Jordan todo fortão, eu falei, caramba, se eu falar uma coisa errada, o cara vai me dar um jab aqui. Mas você vê na pergunta, no profissionalismo, né? Então, quando você vê que o cara... O tipo de mentalidade, não à toa, não é receita de bolo. Ele não fez a mesma coisa que ele fez comigo, ele não fez com a Maria, com a Joana, com o João. Sim. Cada pessoa é uma pessoa. Isso. Né? E eu Uma até como personalidade, um vendedor, eu tenho que entender isso. Cada pessoa é um perfil. Sim. O jeito que ele falou comigo, ele não vai falar com outra pessoa. Então, quando eu vi o jeito que ele tratou, o jeito que ele perguntou, pelo jeito da pergunta, você já vê como que o cara pensa. Né? E aí, por exemplo, aí eu pesquisei, vi outros casos, outros clientes, né? Pesquisa. Então, no momento ali que eu troquei uma ideia com ele lá no stand do Connect, eu falei, ele merece um voto de confiança. E eu sou muito cismado. Eu falei, vou dar um voto de confiança, né? Tanto que até pra eu assinar, eu falei, você me dá só uma semaninha, agora eu posso falar, né? Pra ter certeza mesmo. É isso mesmo. Pra ter certeza. Então, foi nesse momento que eu tive essa confiança. E é bacana também que o cliente ele sinta essa segurança. Sim. Tá assinando de estar comprando 100% seguro, né? Sim. Do que tá fazendo algo assim sob pressão, para que seja feito na hora ali. Eu, particularmente, eu não gosto disso não, cara. Eu prefiro... Pessoalmente mesmo? Eu prefiro mesmo assim de... outras pessoas assim do ramo, da parte de vendas, pode até me criticar, pode falar que eu estou errado, mas eu de fato até quero que o cliente pense mesmo, que ele esteja certo de que ele vai fechar, entendeu? Porque não adianta também eu tentar fazer na pressão, né? Você comprar esse imóvel agora aqui comigo, assina agora e me ligar amanhã dizendo que não está seguro e que você está distratando. Sim. Eu não gosto, sabe? Eu prefiro ouvir você me dizer assim, ó, eu não vou comprar agora nesse momento com você por conta disso, disso, para que a gente entenda o que está acontecendo, passe essa segurança para você, ou que espere mesmo chegar o momento correto e você iria procurar com certeza o seu corretor, sabe? Eu já vi muito isso assim, eu falo até com orgulho assim que ao longo desses anos eu não tenho um distrato na minha carreira, não tenho. Nenhum cliente nunca distratou uma unidade comigo, de comprar comigo e depois ter que cancelar por algum motivo, não tenho. Falo isso com orgulho. Da clareza, né? Falo isso com orgulho, sabe? Que não omitir informações, passar tudo, entender a necessidade, como a gente fala muito sobre isso, sabe? E eu tô vendo que o Jordan, ele tá no caminho certo. Cara, né? tá de parabéns. Ele tá seguindo. Você acha o quê, Abner? Você indicaria o Jordan para outras pessoas? Pô, claro, com certeza, né? Não é à toa que os números falam por si só. O Jordan foi campeão de vendas mês passado. Tá aí esse mês de março aqui também. E mês de fevereiro é um mês difícil, viu?
um mês curto, É no mesmo, carnaval né? e tudo. Caramba. O cara vendeu quase 1 milhão no mês de fevereiro, um corretor novo, posso dizer assim, que não completou nenhum ano ainda Caramba, de experiência no mercado e já tá fazendo todo esse sucesso aí. Tá? Eu Fazendo venho barulho, acompanhando os atendimentos dele, tô bem satisfeito com o que eu tô vendo, né? Tá ouvindo, tá evoluindo, tá aprendendo e, cara, parabéns. Parabéns mesmo. Parabéns. É isso aí, meu irmão. Eu creio que, Isso é na bacana. verdade, a gente é reflexo das 5 pessoas que a gente mais andam, né? Mais tá próximo. Então, eu creio que esse resultado é consequência das pessoas que estão ao meu É lado, verdade. né? Ao meu redor. Então, como eu já falei antes, cara, só tenho a agradecer. Né? Só tenho a agradecer. E vamos pra cima Pra que... cima. E eu tenho até um ponto aqui que é pra parabenizar você, Thor, porque na vida, assim, a gente precisa ter uma pessoa pra direcionar, né? Eu tenho muita pessoa que me direciona, né? Ah, sempre, né? Tem que ter um dia- mentor. Meu mentor é meu pai, meu grande mentor, assim, né? Deus no céu, meu pai é meu mentor. Tem que ter, é isso mesmo. Porque um dia, se eu tiver a oportunidade de ser pai, eu também preciso aprender muito primeiro, né? Não tá fácil Sim. pra ser pai hoje em dia. Mas parabenizar você pela liderança mesmo, porque o que mais tem aí é chefe, não líder, né? É, verdade. Então só de ver como vocês também tratam o seu colaborador, o Jordan. Eu vi o jeito que, por exemplo, o Emanuel passou uma venda pro Jordan. 6 meses de empresa. Eu tenho um conhecido meu que chegou a ser corretor e na venda que ele ia ganhar um dinheiro e corretor, para o pessoal que não sabe, eles não... né, tem que batalhar e tal para Corretor conseguir. não recebe salário Não fixo. é fixo, né? Eu tenho essa ciência porque eu tive um familiar que trabalhou. Inclusive, ele me falou que o líder dele pegou, o chefe dele, vamos dizer assim, pegou a venda dele. Acontece, cara. O Emanuel podia ter feito isso. Foi a primeira Que venda não, do está, mês. que não estaria errado porque ele que iniciou, né? Que mentalidade. Nessa parte ele não estaria errado porque ele não tomou de outra pessoa. Ele Ele, só deu continuidade ele estava que ele- ali, mas ele Caramba. deu esse voto de confiança aí pro nosso amigo aqui. Parabéns, Deu tudo cara. certo. Que mentalidade legal, né? Porque, por exemplo, se ele fosse ter a mentalidade, nossa, eu vou tirar esse pedido, né? Esse daqui eu vou tentar explorar. Por mais que não tava tão bem desenhado ainda, não, Sim. esse daqui eu vou atender o Jordan, ele fica lá atendendo o telefone, passa pra mim e eu mato. Mas Sim, não, sim. ele falou, eu atendi, e ele fez um trabalho muito difícil, né? Ele Sim. captou ali o lead, né? E trabalhou e passou por Jordan, que trabalhou mais ainda, né? Verdade. Então, quando o Jordan estiver na diretoria, já fica a lição pro Jordan, né? É. Eu vou ajudar o cara que tá chegando agora. E a empresa tem plano de carreira, né? A empresa aqui abre portas. Ah, eu tenho certeza que o Jordan vai voar. Com certeza aí é questão de tempo aí. Tenho Pra gente certeza, ver cara. no ritmo que o homem tá vindo aí. Jefferson É. tem que olhar isso daí, hein, Jefferson? Pô, É isso mesmo. Inclusive, eu tô no objetivo disso, né? caramba, é mesmo, ó? É. Caramba, puxei uma E eu digo assim sardinha que agora. pelo menos na corretagem aqui, Abner, talvez você não saiba, mas eu costumo falar que entra muito a questão da confiança. É. Sabe? Eu sou uma pessoa que eu não consigo trabalhar com quem eu não confio. Né? E eu acho que até o trabalho que eu venho fazendo também é reflexo da liderança que eu tenho aqui, dos dois que estão acima aqui de mim, né? O Emanuel, consegui ver isso o também. Jefferson também, todos os dois ali, são pessoas assim que eu confio 100%, são pessoas de índole, são pessoas conhecidas, né? E que sempre buscam também o melhor para a nossa equipe, né? No modo geral, né? Seja o corretor, seja o gerente, enfim, toda a empresa. Então eu acho que eu só estou seguindo o que já está sendo É, passado, a cultura da né? A empresa. cultura da empresa, o que já está sendo explorado para os outros Isso é muito corretores legal, também. cara. Isso é, enche os olhos. isso é bacana. Isso é a FIC aqui Imóveis. Parabéns, parabéns. E que continue assim, porque eu indicaria com toda certeza. Cara, tá sendo um prazerzão, assim, ouvir um pouquinho da sua história, Que isso. né? Conversar Eu com também. você aqui, entender como é que foi essa sua jornada aí, falamos aqui, desde o primeiro contato dele, né? Até a fase final, aí, a experiência final aqui, que foi a da assinatura, né? E não acaba por aí não, porque muitas pessoas acham que o papel do corretor do imóvel ele se encerra na medida que o cliente assinou o contrato e pagou, e não é desse jeito. Entendeu? Você vai perceber que até a fase da entrega do seu imóvel estaremos aqui, eu, o Jordan, toda a FIC aqui Imóveis Isso é muito vai estar junto com você, né? Pode passar esse tempo aí, levar esses anos, mas estaremos junto com você aí, parte de financiamento, pós-venda, né? A gente quer ir lá também conhecer, quando você pegar a sua chave lá, ó, aqui, ó, o Abner aqui recebeu a chave dele aqui, já tá com o apartamento na mão, né? E é isso. Acho que o papel do corretor vai muito além, né, de só vender, de só prestar aquela consultoria e assinar um contrato.
Eu até brinco assim, que eu digo assim, ó, eu sou o Thor, mas não sou o Thor do machado, não. Eu sou o Thor da caneta. Aí eu pegar minha caneta aqui, estica a mão aqui, a caneta chegou e a gente assina. Sucesso. Mas eu também sou o cara que eu sigo com meus corretores até a fase final, né? Que também é o do pós-venda. De ver aquela coisa gratificante também, você ver seus clientes assim, você fazer um trabalho bem feito e ver o cliente satisfeito também em receber o seu imóvel, em estar feliz, contente com o recebimento. E eu tenho certeza que com você não será diferente. Você também vai sentir isso. Eu acho que esse vínculo aí, né, com o corretor vai ser eterno. Você já tem um corretor Jordan aqui, que vai estar acompanhando com você aí para o que precisar nos assuntos imobiliários, cara. E já aproveitando esse gancho para parabenizar, né? Como o Abel já parabenizou o Thor, então também não poderia deixar, né? Porque eu creio que um bom gestor é que faz uma boa equipe, né? Então, hoje eu tenho um bom gestor. Eu não tenho um chefe, como você mesmo falou, eu tenho um líder, né? Um cara que instrui, um cara que tá lá, pega na mão, corre junto, o sangue dá na canela, dá na canela tá e na tá lá trincheira junto. com você. Discute Tá na bastante trincheira, também, né, discute cara? bastante, né? Mas sempre focado na melhora, no resultado, né? Isso é que é legal, né? É um líder, é um irmão, É gratificante, gratificante E isso. parabéns e obrigado aí pelos ensinamentos. Parabéns, Thor. pelos Vamos puxão de seguir, meu orelha. irmão, vamos seguir. E É isso aí. É isso aí. Conta com a Vamos gente pra aí, cima. vamos seguir. Que legal, cara. Então é Que isso, experiência. pessoal. Hoje a gente quis contar essa experiência aí do Abner. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse podcast. Quero também que você que está sendo assessorado aí, que está tendo essa consultoria pelos nossos colaboradores, pelos nossos corretores, também estejam aqui nessa mesa aqui conversando, falando um pouquinho sobre a vida. Eu acho muito interessante assim, Abner, que nesse período aqui em São Paulo, né, as histórias que eu tenho escutado assim, caramba, velho, cada história é uma melhor que a outra, né, e para mim tem sido algo novo, porque a primeira vez que eu vim trabalhar com o mercado Minha Casa Minha Vida, tá sendo aqui em São Paulo. Sempre trabalhei em imóvel de alto padrão, sempre trabalhei em imóveis assim, um valor um pouquinho acima, né? E a gente percebe assim o quão feliz, o que de fato a diferença que você faz aqui. Eu acho que isso também é um combustível, né? Muitas pessoas acham que o corretor está fazendo só pelo dinheiro. Não vou ser hipócrita e dizer que também não é pelo dinheiro, porque a gente tem conta a pagar também, né? Só de eu te amo, só de muito obrigado, não paga a conta, o banco não alivia pra gente, né? Mas eu acho que o combustível também para que a gente continue a buscar informação, a nos atualizar, a correr por isso também é isso, é ver pessoas como você assim tá contando sua história e ver o quão feliz você está, você ficou com essa consultoria, né? De fato, isso vai ser mais do que um sonho, essa sua conquista, né? E que venham muitas e outras aí, meu irmão. Parabéns aí, um cara novo aí, com uma visão extraordinária, isso, sabe? imenso. Aos 22 anos aí, pessoal, já liderando ali num cargo de gerência, comprando seu segundo imóvel, sabe? Um cara com 22 anos aí, podendo estar gastando dinheiro com viagem, podendo estar querendo só carro do ano, querendo estar só saindo, e não. Tá pensando em investir, tá pensando em estar no futuro dele, e isso aí é para ser passado mesmo, né? A gente tem que contar mais histórias como essa aqui, que isso é bom demais, até porque eu posso dizer para você que eu com 22 anos não tive essa cabeça que você tem não, cara. Isso aí é plausível, é de você tirar o chapéu mesmo, sabe? O que a gente vê hoje em dia, assim, ainda mais aqui no Brasil, né? A quantidade de jovens que não pensam no futuro, né? Infelizmente, que estão ali, vindo de família rica, vindo de família pobre, né? Enfim, no modo geral, né? Não tô generalizando, mas eu tô querendo dizer assim que boa parte, cara, não pensa dessa forma, sabe? Não pensa aí, isso é muito, muito bom. Parabéns, meu velho, Que parabéns isso. mesmo aí, um cara de muita visão. Que isso. E já quero aproveitar também para agradecer a você, Abner, pela confiança, né? Pelo voto, aquele voto de confiança que você deu. E Que- parabenizar aí pela compra do seu isso. segundo imóvel. Muito obrigado, é um E se prazer. Deus mesmo. quiser, é o segundo de vários que virão. Sim, sim. Né? Sim. Show de bola. E eu queria até deixar um recado final, até pro pessoal que tem a minha idade mesmo. Porque eu sei que quanto que é difícil pra gente, assim, eu sei que, né, estamos caminhando aqui pro final, mas eu queria deixar essa mensagem mesmo, porque eu sei que podem ter outros jovens assim como eu, que estão vivendo um momento difícil. Difícil, seja financeiro, seja pessoal, sabe? Então a mensagem que eu digo é pra não desistir mesmo e correr atrás, porque a gente tá cercado de maus exemplos, seja influencers, sabe?
Então você, sabe, eu não sou o único. Eu não sou também perfeito, tenho ciência disso. Então, cerque-se de pessoas que vão agregar no seu valor, ouvir, né? Eu ouço muito meu pai não tá certo o tempo todo. Eu não tô certo o tempo todo, né? Então, cerque-se de pessoas que vão agregar. É o que você falou, a gente tem que andar com águia, com pessoa que tem a mentalidade igual a nossa, né? Então, só queria complementar isso daí. Tá? É isso mesmo, cara. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, por estar contando aqui um pouco da sua vivência, como foi essa jornada aí. E estamos encerrando mais um episódio da experiência do cliente aqui, um quadro da Fique Aqui Imóveis. Vamos para o próximo.